Olá pessoal, meu nome é Milton e hoje falaremos sobre alguns aspectos importantes sobre a configuração de DNS para o seu servidor de e-mail. Esses aspectos de configuração eles envolvem tanto envio quanto recebimento. Importante que vocês já tenham lido o guia de instalação e o guia rápido. Caso não tenham lido, por favor, baixem lá no nosso site, tá? Esse vídeo aqui a gente vai falar sobre um tipo de servidor específico. Por exemplo, nós vamos falar sobre servidor próprio, ou no caso um servidor independente, que é aquele servidor que tem um IP fixo e ele tem um IP real. Tá? Existem outras situações, como por exemplo um servidor remoto, onde o seu iSwap ele tem que conectar em outro servidor de IP fixo para poder fazer essa comunicação com a internet, receber as mensagens. E tem também a questão das contas remotas, né? Que seriam aquelas contas em que os servidores, por exemplo, você tem contas no Gmail, no Hotmail, aí você configura o seu iSwap para ir buscar essas contas. Então, tem esses três tipos de servidores. Nós só vamos falar sobre servidor próprio, servidor independente, tá? Basicamente isso daí. Não preciso falar aqui para vocês, todo mundo administrador de rede sabe. Nós temos aí, o que significa o DNS? É o Domain Name Service. O DNS direto, ele fala sobre aquele que resolve o nome para o IP correspondente. Por exemplo, vamos supor que eu queira entrar num site. Se eu não sei o IP, eu preciso digitar o domínio. Uma situação um pouquinho diferente. Vou mostrar para vocês. Vamos abrir aqui então o navegador. Vou digitar aqui o IP. Digitei o IP por quê? Porque eu queria entrar no site da Swarp. Eu já sabia qual era o IP do site. E se eu não soubesse? Se eu não soubesse, eu digitaria o nome do site, que seria www.iswap.com.br. E ele abre exatamente o mesmo site. Para o serviço de e-mail, é a mesma coisa. Eu preciso de alguns apontamentos que indiquem que o meu servidor é o servidor de e-mail. Nesse caso aqui, eu tenho o domínio, a Swarp, tenho o apontamento, o registro do tipo www, que significa que é um site, uma página de internet. Aí eu quero entender um pouquinho mais. Eu vou fazer o seguinte aqui com vocês. A gente vai entrar aqui, aconselho que vocês façam isso também. Vamos dar uma olhadinha nas FAQs. Então tem aqui FAQ, categorias. Interessante que a gente comece a mexer muito com FAQ, pessoal, porque muitos problemas que podem surgir, até mesmo algumas dúvidas, boa parte delas já estão todas respondidas aqui. Nós vamos ver aqui a questão do DNS, tá? Então vamos olhar aqui, suporte técnico, está dividido por categoria, tá? Se eu descer um pouco aqui, até fica mais fácil, olha que legal. Entendendo a configuração do DNS para o funcionamento do iSwap Mail Server. Vou clicar aqui e aqui ele vai me dar algumas informações importantes sobre DNS, como testar, algumas ferramentas, alguns recursos. Estes mesmos recursos a gente vai usar aqui para fazer os devidos testes, tá? Uma outra coisa também, é, eu já tenho um servidor de e-mail aqui que nós vamos utilizar durante esse vídeo. O servidor de e-mail que nós vamos utilizar é o testes.iswap.com.br. Então está aqui, carregou a página do meu webmail. Vou dar uma olhada aqui no meu iSwap. Veja só, dentro do console, em Sistema Serviço, na aba Smart Discover, eu tenho aqui o nome público do meu servidor. Neste servidor, eu acabei utilizando o mesmo nome público. Tá? Então, tanto para SMTP, para POP, é tudo a mesma coisa. Posso vir aqui e colocar smtp.iswap, pop.iswap, imap.iswap. Posso ir colocando de acordo com a minha necessidade. E aí, claro, fica a critério de cada administrador de sistema, cada administrador do servidor fazer como bem entender. Ok? Vamos voltar para a apresentação então. Aqui na apresentação, nós temos aqui uma explicação sobre os tipos de registro. Então, novamente, não vou dar tanto detalhe assim, porque a gente já parte do princípio que vocês conhecem. Só para dar uma geral. Aqui a gente tem um apontamento do tipo A, que é para IP, CNAME, como já disse, é para nome, MX é para o seu servidor de e-mail, que ele funciona como um apontamento do tipo CNAME, um registro do tipo CNAME. NS indica quem é o seu servidor de DNS responsável pela zona primária.
né, do seu nome, no caso do seu domínio. Entrada PTR, que ela é usada para criar o DNS reverso. TXT, que é mais para o SPF, e o SPF, que é o que a gente vai usar aqui no vídeo também. Peguei um exemplo de DNS direto aqui para vocês. Não sei se vocês já estão familiarizados com uma ferramenta chamada Simple DNS. Eu peguei essa tela desta ferramenta, tá? Então aí tem todos os apontamentos do meu DNS, coloquei como meu domínio com BR. Então eu tenho quem é o meu servidor de DNS, quem é o meu servidor de FTP, quem é meu servidor de e-mail, quem é meu MX, a entrada SPF, eu tenho tudo. O DNS reverso, ele faz o contrário, né? Basicamente, o que ele faz? Ele faz a verificação do IP que está se conectando a ele para ver se é daquele domínio. Todo mundo sabe, eu contrato um domínio, eu vou registrá-lo. Quando eu registro, eu dou o nome do meu servidor de DNS. Então, a partir daquele momento, aquele servidor de DNS informa que o IP do meu domínio é tal. E aí, quando eu for mandar para alguém, ele vai fazer essa verificação. Tá? Então, isso evita que alguém se passe pelo meu domínio com um IP que não é o meu. Tá? Isso evita o envio de spam, se identificando como se fosse o meu domínio. E aqui um exemplo, também peguei o exemplo do Simple DNS, um exemplo de um IP reverso, de um apontamento, um registro do tipo reverso, tá? Que é uma entrada do tipo PTR. Esse tipo de configuração tem uma observação aí. Você tem que ser o dono do IP. Caso você não seja, você tem que entrar em contato com a equipe lá do data center ou com a tua operadora, o teu link de internet, para você poder pedir essa entrada. Você já tem a entrada direta, que o DNS é seu, a gerência é sua, e aí você pede o reverso. Tá? Vamos dar uma olhada, eu tenho mais uma FAQ aqui para vocês. Vamos dar uma olhadinha. Novamente vou abrir aqui o navegador, vou entrar naquela nossa página de fax. Clico em FAQ categorias. Suporte técnico. Envio de e-mails. Já tem até aqui como um dos primeiros. Como configurar o DNS reverso. Dou um clique. E claro, vocês também darão uma lida aqui na questão de como configurar o DNS reverso. Tá? Aí eu vou fazer um outro teste aqui. Como que eu sei? Para verificar quem é o meu reverso, existe uma ferramenta muito interessante que vocês podem utilizar, que é o IPOK. E aí eu tenho aqui no lado esquerdo ferramentas. E eu tenho aqui, ó, análise de reverso. Digite um IP válido. Eu tenho o meu servidor, mas eu não sei qual é o IP válido. O que seria o IP válido? É o meu IP de saída. Ainda assim não sei. Uma boa dica, um teste, vocês podem fazer o seguinte. Voltando aqui no servidor, fechar aqui. Vocês podem utilizar o Telnet. Eu digito lá. Telnet, mail.iswap.com.br, que é um servidor de e-mail da iSwap. Vou colocar aqui a porta para ele se comunicar. 587. Ok, conectei. E aí eu vou digitar um comando apenas para dar um olá para o servidor. Falar, estou aqui, teste. Olha lá, ele me respondeu. E olha que interessante, ele me deu aqui o meu IP de saída. Então, o IP do meu servidor, o IP de saída do servidor testes.iswap é este aqui, 205.251.64.106. Vou voltar lá no IP OK e vou colocar esse IP aqui. Vou clicar aqui em OK. E olha só, meu reverso está configurado corretamente. Ok? Meu IP de saída é este daqui, 205.251.64.106. É muito importante, tá, pessoal, que você sempre que criar um host, no reverso ele tem que apontar para o mesmo IP de saída, no caso, é esse aqui confirmado entre colchetes. Então, é a história, direto e reverso, tá? O DNS direto e reverso. Aqui ele está falando que o direto existe e é esse aqui apontando para esse reverso. Será que o direto existe mesmo? Vamos ver.
205, 205.6406. Vou pegar o domínio, fazer uma consulta aqui. Uma resolução de DNS. Olha lá, aponta para o mesmo IP. Então está certo, eu tenho tanto um direto quanto um reverso. Tá? O DNS reverso ele pode ajudar em testes de sistema como spam assassin. Acima de tudo, um sistema de DNS reverso, por exemplo, se você não tiver um sistema de DNS reverso, você pode ser bloqueado pelos principais sistemas aí de envio e recebimento, no caso UOL, Terra, etc. É mais recebimento, né? Então você pode ser realmente barrado se você não tiver um reverso, porque hoje em dia muitos estão utilizando esse recurso. Ok? Vamos voltar para a nossa apresentação para a gente poder concluir então o assunto. Voltando aqui à apresentação, pessoal, a gente vai falar sobre MX. Né? Novamente, lembrando que o MX é aquele que indica onde o seu domínio receberá os e-mails. Ele vai ter lá um apontamento de DNS do tipo host e vai fazer esse envio lá para o seu servidor. Tá? Vamos dar uma olhada aqui na próxima tela para vocês entenderem melhor. Eu tenho lá domínio.com.br, então tem a entrada MX com prioridade 10, mail.dominio.com.br. E aí embaixo, logo abaixo, eu tenho lá quem é esse host para que ele aponta, tá vendo? Então, mail.domínio. Esse host ele deve existir, deve ser um servidor. Então, eu tenho lá ó, a em mail.dominio.com.br apontando para um IP 70.33.180.166, tá? Eu até consigo colocar um apontamento MX como IP, mas não é indicado. O ideal mesmo é que você coloque em formato FQDN, que seria o nome completo do seu servidor. Então, mail.dominio.com.br, tá? Aí, só para fechar essa questão de MX também, vamos dar uma olhadinha aqui numa FAQ. Vamos lá, então. Vou abrir aqui o navegador. Entrar naquele site de fax, suporte.iswap.com.br. E aí eu vou digitar. Não consigo receber e-mails. Ele vai me trazer algumas facs. E olha só, não consigo receber e-mails em meu domínio. O que fazer? Então aqui você pode esclarecer suas dúvidas e até mesmo resolver algum possível problema que você tenha, onde ele fala exatamente sobre o que nós acabamos de ver, MX, o Mail Exchanger. Ok? Dá uma lida aqui, isso vai ajudar bastante vocês na resolução do problema e na configuração correta do iSwap de vocês em relação ao MX. Ok? E junto com o MX eu posso também configurar o meu SPF. O SPF ele tem duas naturezas. Ele é tanto para envio quanto para recebimento. Tá? Eu posso ter para que outros servidores chequem ou eu posso checar se os outros servidores têm. Vou passar aqui para a próxima tela. Então, um exemplo de SPF. Então, o meu domínio, então ele usa um registro do tipo TXT e tem lá como que foi configurado o nosso SPF. Aqui nós temos alguns parâmetros. Vocês podem dar uma olhada nesses parâmetros, consultar SPF lá no site do Comitê Gestor de Internet, né, o tal do CGI. Ok? Vamos dar uma olhada aqui agora. Como que eu posso fazer as consultas aí do SPF e MX? Será que tem MX? Será que está funcionando? Será que se eu enviar vai chegar? Vamos dar uma olhada. Vou acessar novamente o IP OK. Venho em ferramentas. Agora eu tenho informações de domínio. www.mx, vamos lá. testes.iswap.com.br. Então olha que interessante, ele me traz o meu MX de prioridade 10 e já traz aqui também a minha regra de SPF, certo? Como que seria essa consulta feita no iSwap? Vamos dar uma olhada aqui. Vou abrir aqui o iSwap. Se eu quiser pegar algumas dicas, algumas informações sobre SPF também, antes da gente fazer aquelas consultas, você pode vir aqui, ó, anti-spam, spam assassin, e pressionar a tecla F1.
vai abrir para vocês o Help. Aqui no Help vocês têm, olha só, use SPF. Então, existe uma explicação sobre a utilização do SPF e como configurar as pontuações. Então, dá para dar uma olhada nisso também. Fechar aqui. E vou efetuar minha consulta agora. Você vem em Sistema, Conexão. Aqui, servidor de DNS, ele fala qual DNS que eu estou usando. Então, aqui eu tenho 3 servidores de DNS que resolvem para o meu servidor aqui. Vou clicar aqui em Ferramenta de DNS. Vamos supor que você não tem um servidor de DNS. Então, o que você pode fazer? Você pode usar o OpenDNS. Pode usar um DNS para teste. Você não tem um servidor de DNS para resolver para você os testes que você vai fazer. Você precisa de alguém que resolva os nomes para você. Então, aqui o OpenDNS te dá 2 IPs para teste. Tá? Então, você vem aqui, configura aqui embaixo esse IP para teste, coloca o domínio que você quer e o tipo de entrada. Eu vou colocar aqui, já está até sugerido aqui, ó, a entrada do tipo TXT. O TXT seria pro SPF. Vamos dar uma consulta aqui. Olha só, ele já me traz aqui. Será que está igual ao que está lá no IP OK? Exatamente igual. Ah, quero ver se tem MX. Mudo aqui o tipo, MX. Ó, será que está igual? Está lá, prioridade 10, testes, iSwap. Vamos ver. Prioridade 10, testes.iSwap. Então, este servidor está ok. Eu posso mandar e-mails e se alguém mandar de volta, ele vai receber. Por quê? Porque ele tem o MX configurado. Apenas para finalizar também, pessoal, a questão de consultas fax. Vamos ver a última aqui, até mesmo para fechar o assunto em relação ao SPF. Além de você ir lá na questão de spam assassin, apertar F1, ter acesso ao help do iSwap, você pode vir também na nossa página de fax. Vamos entrar lá. Você pode digitar SPF, busca, e ele te traz logo a primeira opção. Ó. O que significa SPF, qual sua utilidade, como ativá-lo. Então aqui você pode dar uma lida em como você pode utilizar e também existe aquela explicação em relação à pontuação, tá? Então é isso aí. Vou fechar aqui. Concluímos então mais um vídeo. Lembrando que vocês devem ter em mente que o seu servidor tem que ter todas as respectivas portas liberadas no seu firewall, caso você esteja abaixo de um firewall, ou no próprio servidor mesmo. Tá? Não deixem de seguir o nosso primeiro vídeo, o vídeo introdutório sobre instalação, criação de domínios e contas. E a partir daí, uma vez feito isso, vendo este vídeo aqui, o seu servidor já estará pronto para enviar e receber mensagens normalmente. Tá? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo e até a próxima.